Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou confessar uma coisa aqui, tá? Que é, eu chorei a juventude perdida. Então vamos entender do que se trata, né? Todas as reflexões que eu venho fazendo desde que eu fiz 40 anos, em outubro, uma delas tem a ver com isso, assim, sabe? Tem a ver com você olhar pra trás e não ser mais a menina de 23 anos que cabia no tamanho 34. No meu caso, era o tamanho 34, que eu era muito pequenininha, muito magrinha. E aí, não caibo mais, tá bom? E outra, a questão de como eu conseguia ir pra um rolê e ficar até 4 horas da manhã e no outro dia tô de boa. Hoje não alcança mais, né? Isso aí com até quase 30 eu ainda dava conta de fazer, assim. Mas depois eu realmente não me interessava mais também ficar na rua até muito tarde. Muito menos eu me interessava em perder uma noite de sono. A noite de sono já começou a ficar muito importante, sabe? E é muito louco como é que as coisas, né, vão mudando. E aí é muito louco, assim, quem já passou, tá passando por essa fase, é muito louco a gente ver as mudanças do corpo, tudo mais, né? Eu quero fazer um vídeo inteirinho sobre mudanças do corpo mais depois. Hoje eu quero realmente trazer essa questão sobre uma tristeza e um medo ao mesmo tempo. Tristeza às vezes por ver o corpo modificando mesmo, sabe? Por ver como é que a gente não tem mais o mesmo pique mesmo, sabe? E aí a ideia de voltar às atividades físicas tem a ver com isso também, né? E quando eu falo uma sensação estranha de tristeza e de medo vem da questão do e agora? O que vai acontecer, né? Quais serão as próximas mudanças no meu corpo? O que mais que eu vou perder e o que mais que eu vou ganhar também, né? Porque eu acredito que sempre vai haver essa troca, assim. Durante o tempo, né, da minha mocidade, com 20 e poucos até 30 e poucos, eu tinha medo de envelhecer. Mas eu percebi que, tendo medo ou não, o tempo vai passar. E comecei a focar no que eu tô ganhando com esse tempo, né? O que a gente ganha, o que a gente perde é irrisório perto do que a gente ganha, sabia? Eu esqueci de fazer a apresentação do canal. Eu sou Cristiane Faria, psicóloga. Esse canal a gente fala sobre saúde mental da mulher e eu tô fazendo uma série sobre renovar a vida aos 40 anos, tá bom? Então fica aí. E quando você percebe que o tempo vai passar de todo jeito, você começa a pensar assim, eu pelo menos fiz isso, assim, comecei a pensar em, peraí, já que vai passar, que passa com mais calma, no sentido assim, comigo mais calma, né? Porque o tempo vai passar no tempo dele. Mas eu digo assim, que eu passe, que eu viva esse momento, sabe? Esse tempo que tá passando de qualquer forma, de forma mais leve, assim. Aquela coisa de não preocupar com a opinião dos outros, tanto mais, né? Com 20 e poucos, a gente acho que preocupa bastante, assim. Eu já era um pouco menos, comparado com as minhas colegas da época, assim, eu percebi que eu era um pouco menos preocupada, assim, mas ainda assim tinha uma preocupação maior do que tem hoje, sabe? Por mais que eu já fosse descoladinha, aí ainda tá bem longe do que é hoje, assim. Porque, você que sabe, da sua história, você que sabe de sua vida, você que sabe do que você tá buscando. Então não adianta você tentar justificar isso pras pessoas, as pessoas não tem nada a ver com isso. E aí uma outra questão também é a questão de, tanto na amizade quanto em relacionamentos, você não aceitar mais migalhas, sabe? Não aceitar mais só o que aquela pessoa tem. Olha, essa pessoa só vai te oferecer aquilo ali. Você começa a perceber, assim, que não vai ter mais que aquilo, sabe? Isso com o passar do tempo e tudo mais, né? Comecei a namorar Bruno com 32 já. Então ali eu já dava pra ter uma ideia de tipo assim, olha, o tipo de pessoa que eu quero estar comigo, que eu quero estar, enfim, não é assim. E aí você não aceita a migalhinha que a pessoa tá dando. É o que ela tem, não é sobre você, sabe? Eu comecei a entender isso. Não era sobre mim, era sobre o que aquela pessoa tem pra oferecer, né? E aí você reconhece quando alguém tem pra oferecer muito mais, que foi o que aconteceu, né? Na hora que eu percebi, eu falei, é isso, é o que me cabe, assim, sabe? É onde me cabe também, sabe? Então, eu acho que
o tempo passar, vem isso, sabe? Eu comecei é isso que eu quero dizer, que eu comecei a focar no que eu tô ganhando. Então eu ganhei essa consciência, essa autoconsciência do que eu preciso, do que eu mereço, do que eu tô buscando, sabe? E aí, por isso que eu falo que a gente até ganha, o que a gente perde no sentido de, não tem mais cabelo todo pretinho, agora tem um branquinho aqui, eu tô ali, não sei o quê. Não tem mais o pique de ficar virando a noite no rolê. É irrisório perto de você ganhar a experiência e a autoconsciência de saber o que você quer que uma pessoa te ofereça, vamos dizer assim, né? E também saber o que você vai oferecer para aquela pessoa. Então eu acho que essas perdas são irrisórias perto dos ganhos. Isso traz também um pensamento novo de tipo assim, olha, eu não vou estar com alguém só pra não estar sozinha. É que entra na questão das migalhinhas ali, né? Você fica aceitando qualquer coisa pra poder não estar sozinha. Então, assim, ou é um banquete inteiro ou eu fico sozinha. Eu acho que é isso. E eu não tô falando de questões materiais, porque isso aí eu faço, né? Pra mim, eu faço meus corre, como dizemos aqui em BH. Então, assim, a questão não é material, a questão é muito mais qualitativo, pelo menos pra mim, né? Claro que eu acho que é muito mais qualitativo. Eu procuro muito mais que a pessoa, né, tenha ali um respeito, o carinho do que ela fala assim, olha, ela faz do que eu pegar e falar assim, coisas que eu já ouvi, né? Faz eu comer o pão com diabo amassou, mas pelo menos me dá tudo. Então, me trai, mas pelo menos me dá tudo. Tem aquela questão também que você percebe que tem umas coisas que, olha, não dá pra engolir sapo mais, sabe? Então é o que vem no ganho também, assim, você percebe que não precisa mais engolir sapo pra poder agradar aquela pessoa, pra agradar aquele grupo, alguma coisa assim. Gente, tem coisa que tem que mandar merda sim. Pessoas, lugares, situações, memórias, tem que mandar merda, não tem o que fazer. A cura é essa, tá? E aí você vai mandar a merda do jeito que você quiser. Se você quiser mandar literalmente, que seja. Tipo, falar com a pessoa, olha, você que vá a merda. Vai ser bem relaxante, pode ter certeza. Ou não vou suportar mais essa pessoa fazendo certa coisa, vou quebrar, vou cortar o relacionamento, vou cortar a amizade. Também é mandar a merda. Entende? E aí a gente começa a perceber mais o tipo de situações que eu posso mandar a merda, que eu devo mandar a merda. E aí uma outra questão também que muda é sobre você ficar pedindo desculpa por existir. Aí você me desculpa, mas eu prefiro tal coisa, sei lá, não sei lá. Igual isso que eu acabei de falar sobre relacionamentos. Gente, vocês me desculpem, mas eu prefiro a pessoa que me dê tudo imaterial. Tudo que não dá pra comprar. Não me desculpa não. É assim que eu sou, é assim que eu quero. Claro que isso é um exemplo, mas vale pra um monte de coisa. Vale pra tudo, sabe? Você me desculpe, mas eu não vou no show do... sei lá, calcinha preta com você. Não vou pedir desculpa não. Olha, eu não vou no show do calcinha preta. O que eu vou fazer no show do calcinha preta? Por exemplo. E o que acontece é que com 20, né, por exemplo, lá no auge... Não acho que 20 seja o auge da juventude. Acho que o 20 seja ali a virada do... Agora eu tô saindo da adolescência. O iniciozinho da vida adulta e tudo mais. A gente se sente muito livre, mas percebe, depois de um tempo, que é o livre no papel. Né? Que você ainda se importa, né? Você ainda tá refém do que vão pensar, você ainda tá refém do que estão esperando de mim, você ainda tá refém de... o que eu deveria fazer agora aos 20 e poucos anos, né? O que o boy que eu tô namorando, ficando, que for, que eu tô interessada, tá esperando de mim. Você acaba sendo refém de um monte de decisões que nem são suas. Um monte de escolhas que nem são suas. São escolhas sociais, são escolhas, enfim, do que te esperam de você, né? E aí, essa liberdade hoje, com 40 anos, eu vejo ela muito mais palpável, sabe? Por causa disso tudo que eu já falei. E porque... eu já entendi muito mais o que eu sou, o que eu tenho que fazer, é o tipo de script que eu devo seguir, sabe? Se é que eu devo seguir algum script, né? Às vezes o script que as pessoas querem seguir com 20 e poucos anos é o social. E depois de um tempo você quer seguir o seu, né?
Você vai... Ai, gente, a gente vai fazendo do jeito que dá, do jeito que consegue, entendeu? Sem ficar pensando no outro, sem ficar pensando nessas regras todas e tudo mais. Nessas coisas que você se torna refém mesmo, sabe? E entra também uma questão que com 20 e poucos e tudo mais a gente vai conseguindo com o tempo, é uma autoconsciência, um autoacolhimento, um autocuidado que a gente não tem com 20 e poucos. Eu não tô falando sobre nós com 20 e poucos, eu fico 3 horas me maquiando no espelho, não tô falando desse tipo de cuidado, né? Isso também é um cuidado, também é importante, também tem que existir. Mas aí às vezes, você já parou pra pensar se você não fica 3 horas se maquiando no espelho, aí o boy te trata feito uma cadela e você continua esperando. Você continua esperando ele mudar. Você continua indo atrás pra dar ele outra chance. Chance essa que ele nem pediu. Chance essa que ele nem merece. Então eu tô falando de um cuidado. A gente começa a entender um cuidado de outra forma. Não é esse cuidado somente, meu cuidado em manter as minhas unhas feitas, em manter minha maquiagem intacta, meu cabelo perfeito, né? Não é somente esse cuidado, sabe? A gente acaba aprendendo alguns outros que eu não tinha nessa idade, assim. Eu não tinha quando era jovem. Fui, né? Enfim, quando eu era mais jovem, porque eu ainda sou jovem. Mas eu não tinha quando, enfim, no comecinho ali da vida adulta e tudo mais. E a gente vai conquistando com o tempo mesmo, desde que tenha um raciocínio ali crítico sobre aquilo, né? Porque não adianta também eu perceber e não fazer nada a respeito, né? Olha, eu percebi que essa pessoa tá abusando de mim, eu vou embora. Ah, mas eu vou ficar sozinha, só que mal acompanhada, né? Então essas preocupações, elas vão mudando, sabe? Então é isso, você tem 25, 35, 45, 55, seja qual for a sua idade, você fica com aquela saudadezinha das fotos, quando você vê foto antiga. É normal, esse luto, ele acontece mesmo, mas como eu disse, foca no que você ganhou, né? Eu acho que com o tempo a gente ganha muito mais do que perde, assim, sabe? Isso é minha forma, né? De viver, cada um vai ter o seu. Aliás, conta pra mim qual que é a sua visão sobre esse tempo que tá passando, sobre como é que você tá enfrentando essas mudanças, porque mesmo que você hoje tenha 25, você pode olhar pra quando você tinha 15 e sentir tudo isso também, sabe? Ninguém tá livre, né? E depois de viver esse luto, que é importante, que tudo bem, não tem problema, a minha sugestão é que você deixa nascer essa mulher que vai nascer agora. A menininha de 15 já viveu, já passou, e agora é a mulher de 25, a mulher de 35, a de 40, sabe? Então a mulher de 40, deixa ela nascer, deixa ela vir, sabe? Deixa ela vir. Porque depois você vai entender que ela não vai trocar o que ela é hoje, no que ela se transformou hoje, pelo, sei lá, o filtro de 2015, sabe? Ela não vai. Então é isso. Essa série vai continuar. Eu acho que eu quero trazer fotos com as mudanças do corpo, essas coisas que eu acho que é importante a gente falar. E é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like e não esquece de deixar um comentário e envia pra aquela amiga que tá precisando ouvir, que ela vai ganhar muito mais que perder.